Muito bem, já estamos de volta hoje, quarta-feira, 18 de julho de 2012, e eu estou aqui na companhia do cirurgião geral e especialista em videocirurgia, Lano Macedo, ele que está explicando para a gente a respeito da apendicite. Para a gente entender essa doença, a gente tem que primeiro entender o que é o apêndice. Então aí nós temos uma imagem que vai ilustrar para a gente, eu gostaria que o senhor fosse explicando à medida que a imagem fosse passando. Pode jogar a imagem, por favor, Mara, que nós vamos tentar explicar para quem está em casa poder entender melhor como é que funciona. O apêndice é um órgão que vai estar localizado no lado direito do abdômen, na fossa ilíaca direita. Ele está localizado no seco, que é a parte inicial do intestino grosso, e como eu falei antes, é um órgão que ele não tem uma função específica. Já deve ter tido alguma função no passado, mas hoje em dia não. O apêndice é um órgão filiforme, localizado na parte terminal do seco, no início do intestino grosso, e é nesse local onde está mostrando a topografia ali na foto maior no abdômen, aonde os sintomas vão ser localizados. Sintoma de dor, aonde o paciente vai colocar a mão e falar especificamente que está doendo naquele local. Em alguns casos, essa dor pode ser atípica, ela pode se manifestar em outros locais do abdômen, mas só com o exame físico você consegue dar o diagnóstico em torno de 95% dos casos, sem precisar de nenhum diagnóstico de imagem. O apêndice é essa parte vermelha que está sobre essa parte amarela? É isso? Ele é bem filiforme, ele é bem fino, ele tem em torno de 4 a 6 centímetros, podendo ser maior ou menor, dependendo do tamanho do paciente, e depende também da faixa etária desse paciente. Podemos passar o restante das imagens para a gente poder explicar novamente. Esse daí dá para ver bem o que é o apêndice. Nessa imagem nós vemos que ele colocou ali que o apêndice está com processo inflamatório e realmente assim ele começa com edema, depois ele fica vermelho, que é a fase peremiada, depois ele pode aumentar de tamanho e de volume, podendo ter pus ao seu redor, e a última fase da evolução da doença é a perfuração, que é a fase mais grave, onde pode cair fezes dentro da cavidade, causando um quadro que a gente chama de peritonite difusa e sepse abdominal, que é esse caso mais grave, é onde os pacientes podem evoluir ao óbito. Bom, essa apendicite, já que os sintomas são dores abdominais intensas, ele pode ser confundido com outras doenças? Sim, o diagnóstico diferencial mais comum no pronto-socorro com a dor da apendicite, principalmente naqueles pacientes com dor mais intensa, são os cálculos renais, os cálculos migratórios do rim. No homem é o diagnóstico diferencial mais comum. Na mulher, você já tem vários diagnósticos que podem estar relacionados, como cisto de ovário, o próprio cálculo renal, doenças inflamatórias da pelve, DIP, né? Entre outros, até mesmo uma gravidez ectópica fora do útero, né? Que pode romper naquele local, causar um sangramento do lado direito e causar muita dor. Então, o médico, nesse caso, além do exame físico, ele tem que lançar mão de exames de imagem, tipo ultrassom, tomografia, aonde na tomografia você vai ter uma certeza de diagnóstico em torno de 90-95% também. Bom, temos uma pergunta aqui de um telespectador. Pode falar, sim. Pode falar da imagem. Pode voltar a imagem, por favor, que ele quer comentar. Nessa imagem, nós vemos hoje as duas técnicas que nós utilizamos para fazer a cirurgia de apendicite. Do lado direito do vídeo, a técnica convencional, com um corte, você faz uma incisão, aborda o apêndice e retira para essa mesma incisão. Do lado esquerdo, nós vemos a técnica videolaparoscópica, onde nós entramos no umbigo com uma câmera e nos outros 2 pontinhos com pinças bem finas, em torno de 5 milímetros, e você faz toda a cirurgia e retira pelo umbigo. A vantagem dessa técnica é que o paciente vai sentir menos dor, o paciente vai ter uma recuperação mais rápida e a parte estética, principalmente em mulheres e mulheres magras, a parte estética fica muito boa, diminui a cicatriz no abdômen desse paciente. É nova essa técnica? Não, essa técnica é uma técnica só consagrada, ela já tem muitos anos, já tem mais de uma década, quase 2 já de desenvolvimento, só que hoje ela é uma rotina já nos serviços, principalmente nos serviços particulares. E nós vemos mais ou menos como funciona a técnica, um esquema dela, né?
E a retirada desse apêndice é feita pelo umbigo, onde você diminui o tamanho da cicatriz. Você usa em torno de 1,5 a 2 centímetros de cicatriz, ao invés de usar o que você usaria em torno de 5 a 10 centímetros na técnica convencional. E hoje você tem esse serviço de rotina nos hospitais particulares em Manaus, mas no hospital público, infelizmente, nós ainda não conseguimos introduzir essa técnica. No hospital público, basicamente aquela Basicamente mais a convencional, né? Mas nos hospitais particulares, as equipes de uma forma geral, elas não só como material, como tecnicamente, os cirurgiões estão aptos a realizar essa cirurgia. Bom, então agora vamos à pergunta do nosso telespectador, Roberto Peixoto, do bairro Japim. Ele quer saber se prisão de ventre tem relação ou pode ser sintoma de apendicite. Não necessariamente, não há uma relação direta clínica e dificilmente você vai conseguir confundir com os sintomas, porque o sintoma da apendicite ele é muito mais rico. A sintomatologia, você tem vários fatores relacionados, não só a dor, mas a falta de vontade de comer, o paciente não procura se alimentar, tem náusea, vômito, mal-estar, febre associada, coisa que na prisão de ventre isso não é comum. E a prisão de ventre é uma doença mais comum em mulheres, é um quadro mais comum em mulheres. A apendicite não, ela afeta todos os sexos. Bom, eu agradeço a participação aqui no programa, muito obrigada e fique à vontade para suas considerações finais e até a próxima. Obrigado, também agradeço o convite. De considerações finais, só dizer que tem que ter muito cuidado quando o paciente sente uma dor, por mais atípica que ela seja no abdômen, sempre pensar em apendicite aguda, que de todas as afecções agudas do abdômen é que pode ter uma das maiores complicações e levar à mortalidade desse paciente, e ter cuidado principalmente com a queixa de dor abdominal em crianças, idosos e em pacientes que têm doenças avançadas, comorbidades, como doenças, deficiências mentais, pacientes que têm dificuldade de falar, como o paciente que é mudo, pacientes que estão acamados, pacientes que são obesos e têm diabetes associada. Então, nunca desprezar um quadro de dor nesse paciente, que pode ser o quadro inicial de uma apendicite. Tá certo, então. Obrigada e até a próxima. O Estilo de Vida vai para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Obrigado. Dá para ser contratado pela empresa? Sim.